Odiaram a Jesus sem razão. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Minha oração é para que vocês tenham um excelente e abençoado dia na presença do Senhor. Vamos continuar o nosso devocional no livro de João, no capítulo 15, entre os versículos 18 ao 25, é o nosso estudo. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Vamos ler então a palavra santa do Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpram a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Irmãos, como sabemos que o povo padece por falta de entendimento, de conhecimento, Jesus é claro aqui ao afirmar que o mal é feito porque o povo não conhece a Ele e muito menos o Pai. Eles mesmos, se dizendo conhecedor da lei das Escrituras, estavam cegos pelo orgulho, hipocrisia e falta de amor vindo do próprio Deus. Mesmo se achando serem eles filhos de Abraão, estavam totalmente sem Deus. Aqui fica o aviso: quantos se dizem terem a Deus, mas Deus não os tem. Tem um pastor conhecido no Paraná chamado Pastor Subirá. Ele sempre inicia o culto perguntando se as ovelhas estão felizes com Jesus. E depois da resposta da congregação, ele pergunta: e Deus está feliz com eles? Essa é uma pergunta pertinente, irmãos, pois o povo aqui nesses textos achavam terem a Deus, mas Deus não os tinha. Esse é um alerta à igreja local. Se lermos os capítulos anteriores já mencionados no canal, veremos Jesus expressando que não veio julgar o mundo e sim salvar. Contudo, suas palavras iriam se julgar a todos. E aqui também no capítulo 15 veremos palavras e verdades que irão julgar os que não creem nele. Por isso os judeus odiavam Jesus sem razão. O comentário de Daniel D. Whedon, um proeminente professor de teologia na Universidade Wesleyana no século XIX, fala do versículo 19. 5 vezes o mundo é nomeado nestes versículos. E o que verdadeiramente é esse mundo assim chamado? É claro que não é a estrutura física do globo, nem a raça humana como tal. É a raça viva, caída e não regenerada. Se Deus tornasse os corpos dos homens não regenerados imediatamente imortais, os homens se tornariam demônios e a terra um pandemônio. Não é de admirar, então, que alguém, sendo a encarnação do bem, deva ser objeto central de sua antipatia. Alguns pontos importantes podemos sublinhar nos textos que lemos. O primeiro é que Jesus veio à terra e falou a verdade das boas novas. O ser humano só sabe, por exemplo, que é amor porque Deus falou primeiro a nós, nos ensinou. Assim foi com os mandamentos, as leis, que sem elas o mundo não teria as regras. Deste modo não haveriam as punições devidas. E é exatamente isso que Jesus fala aqui. Importante é ele falar e pregar a verdade. Jesus veio para nos salvar do pecado que entrou no mundo e resgatar o contato a Deus.
E ele, Jesus, falou a nós as boas novas de salvação. Isso significa que é através das informações que agora temos nos evangelhos que seremos julgados por elas. Ele nos mostrou o caminho através da verdade que é Ele. Por isso, não há mais desculpas para todos continuarem pecando, isto é, permanecerem odiando a Jesus. Consegue entender isso, irmãos? Por isso o inimigo odeia o Filho de Deus e, consequentemente, os eleitos. Mas os judeus e demais ao redor deveriam amá-lo e não odiá-lo. Jesus diz: me odiaram sem razão. Você também vai ver uma profecia nesse sentido no Salmo 35 e no Salmo 69. Exceto que o ódio do mundo não é devido aos erros dos cristãos, e sim os seus acertos. O segundo ponto importante a destacarmos nos textos, irmãos, é Jesus dizendo que realizou obras no meio deles. Aqui entram os milagres, os feitos, as bênçãos que Jesus fez presencialmente em todo Israel e que ninguém nunca os fizera. Era algo novo. Os judeus viram de perto toda a obra que Jesus fizera. Curas, reabilitações, ressuscitações, alimentações multiplicadas, vinhos multiplicados, expulsões de demônios, enfim, uma enorme obra realizada tanto para judeus, romanos e outros povos. E é exatamente por essa obra que eles não têm mais desculpas. Jesus diz que, se não fossem realizados, eles não seriam culpados. Mas foi realizada esta obra e é por estas que serão julgados todos que viram. Difícil para eles, não é verdade, irmãos? Pois os que odeiam a Jesus não têm mais desculpas para seus pecados e negar o Cristo, o Filho de Deus. A verdade é que nós, como igreja, daremos testemunhos de Jesus, o que Ele fez e continua fazendo por nós. E nisso o Pai nos ama. Hoje conseguimos enxergar o motivo de Jesus sempre falar de amarmos uns aos outros, pois essa é a necessidade. E ao estarmos ligados uns aos outros no amor em Cristo, nosso Senhor, estaremos mais fortes, visto que o ódio do mundo sobre seus seguidores era esperado. Que possamos, amados irmãos, irmãs e ouvintes, entender esse texto que Jesus veio a nós, falou e fez maravilhas, e reconhecemos ser Ele o Messias, tanto profetizado no Antigo e agora vemos a presença dele no Novo Testamento. Devemos amá-lo, irmãos. O mundo pode nos odiar, pois não somos do mundo, visto que o mundo ama quem erra e faz o mal. Quem faz o bem, como foi Jesus, eles odeiam. Por isso o mundo odeia também a nós, seus fiéis. Pois seus acertos mostram os erros deles e os diminui. Isso os arrogantes não aceitam. Eles não querem sair dos seus erros, dos seus pecados. Ao contrário, querem continuar com seus erros e quem o informar que está errado é considerado inimigo deles. Mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. É melhor estar com Deus do que com o mundo. Amém, irmãos? Por isso, odiar a Jesus sem razão. Vamos entender a diferença entre ter a Deus e Deus o ter. Qual você escolhe? Ter Deus e Deus o ter? Ou apenas se achar que tem a Deus, mas Deus não tem? Deus não te conhece. Possamos ser esse conhecedor de Deus e Deus saber que estamos na presença dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Deus, de chegar à Tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, agradecemos por Seu amor, pela graça de Jesus, pela comunhão do Espírito Santo. Nisso é uma referência de termos ao Senhor e o Senhor também nos ter. Minha oração é para que todos nós, Deus, eu, meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes, possam buscar o Senhor verdadeiramente de coração e mente, que nossa alma, nosso espírito, nosso corpo esteja voltado para Ti, Pai. Deus, possamos entender de buscarmos a Ti verdadeiramente para que também o Senhor nos entenda e nos veja como Teus filhos e não sejamos arrogantes ou hipócritas como foram o povo da época de Jesus, aqueles fariseus e saduceus que erraram e não queriam que seus erros fossem mostrados. Pai,
Abençoa cada irmão, irmã e ouvinte, e a minha oração por eles, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.